Na sua opinião, quais são os principais desafios hoje da nossa educação, pensando assim, né, como Divinópolis, São Paulo, como o nosso país, né? Ô, Márcia, eu vejo o seguinte, essa pandemia trouxe para a gente uma realidade mais nua e crua, que de alguma forma a gente sabia, mas acho que ela veio muito intensa, que é dizer, nosso sistema não está preparado, né? Tá, ninguém está preparado para uma pandemia, mas eu digo assim, o que fazer, meu Deus? Ninguém sabia. É uma educação muito do momento, do fazer do momento. Mas o que fazer quando isso sai dos trilhos? E trouxe uma reflexão muito grande, que eu acho que o grande desafio são as incertezas. Hoje é isso. Volta para presencial? Não volta? Vai ser online? Vai ser híbrido? Como é que faz? Passa de ano, dá bomba, repete, não repete, tem material, imprime, manda online, sabe? Eu acho que a palavra incerteza e trouxe para a gente isso, né? A pandemia, isso continua. A gente está sempre na corda bamba, sem saber para o que você se prepara. Então, na verdade, você tem que se preparar para esse todo. Que pode ser aula presencial, que talvez seja online, que talvez seja um ensino híbrido, e o contato com esses meninos, com esses alunos, o contato à distância, como é que eu consigo me aproximar, mesmo não estando presencialmente na escola. Eu acho que esse grande desafio veio para a gente, e para dizer também o quanto o nosso sistema realmente ele é frágil. E eu vi na pandemia que ele é mais frágil do que eu imaginava, do que nós imaginávamos, né? E aí entra toda uma questão que daria um debate para vários encontros, que é a questão política, que é a questão realmente governamental, né? E como é que lida com tudo isso, né? Como nós ficamos, né, nossos alunos ficaram à mercê de um sistema educacional e governamental aqui, nós sabemos disso. Então, trouxe para a gente a fragilidade. E até para dizer assim, a gente não tem controle, né? A gente não controla muitas coisas, na verdade, né? Não controla nada. E aí, quando vem essa realidade, o que fazer com ela? E eu acho que só sobrevive, Marcinho, por conta do ato de amor. É dizer assim, apesar disso tudo, o que eu posso fazer? Apesar de, o que eu consigo contribuir? Como é que eu me conecto com esse aluno? O que eu posso oferecer para ele? E aí, é entender, como eu disse anteriormente, o limite que eu tenho diante disso, né? Eu não sou super-heroína, não somos super-heroínas, embora em muitas situações somos, né? Mas que a gente tem um limite também, sabe? Mas dá sempre para fazer alguma coisa. E não ficar de mãos, né, braços cruzados e mãos atadas. Eu acho que o grande desafio é esse, sabe? É adaptar-se às situações que já estão e as que estão por vir. É o que eu consigo fazer, apesar de. Eu acho que é isso. Essas incertezas, né, que não traz um caminho exato, né? Na verdade, a gente não tem, dentro da educação, não tem um caminho exato, né, minha amiga? Não tem uma receita de bolo pronta, faça isso que vai funcionar, né? Então, mais essas incertezas ainda, né, um grande desafio, principalmente dessa adaptabilidade que a gente precisa ter, né? De lidar com isso, porque a gente vê muitos colegas, né, e nós também, obviamente, né, sofrendo com tudo isso, né? E a gente precisa amenizar esse sofrimento aí para que a gente consiga ser capaz de fazer alguma coisa, né, para a gente trazer, né? Gente, a gente está quase chegando aqui ao fim do nosso programa, né? Muita gente participando aqui. Eu estou feliz demais de ter a Vânia aqui, né? E claro, né? Eu quero assim, a gente fala aqui tanto da arte do amor, né? O nosso tema aqui. Eu queria, Vânia, agora assim, perguntar para você, né? Vânia Odones, o que é então a pedagogia do amor para você? Então, você que estuda Marcinho, tanto, né? A gente sabe que vem de uma teoria aí, né? Vai falando, né? Mas como você enxerga essa pedagogia do amor na sua vida, né? Porque você fala, né? A gente, nas nossas conversas, você fala muito que isso que norteou a sua carreira, né? Então, o que é essa pedagogia do amor para a Vânia? então, Márcia, realçando, né, o que eu estou falando aqui, acho que isso tudo é pedagogia do amor, eu acredito muito nisso, mas acho que a pedagogia do amor, ela está escalada na forma como você lida com você, com o outro e com o mundo, como você interage, sabe? E essa interação, quando eu digo, é oferecer, pedagogia do amor para mim, é oferecer o seu melhor sempre, buscando aprender a cada dia.
A pedagogia do amor é você olhar o seu aluno, né, como ser único, como eu disse. Ele traz a história dele, ele tem as questões dele, ele vem de uma história diferente um do outro, e eu olhar para ele e dizer, ele, sabe, não é assim, um grupo de aluno é tudo assim. Não, é que cada um tem a sua história. Eu acho que esse ato de amor, essa pedagogia do amor, é o professor entender que ele lida com um grupo, como líder, né? Eu vejo o professor como uma grande liderança, e isso é a pedagogia do amor, é você ser líder, é você ser autoridade, é você ser referência para os seus alunos, enquanto líder de grupo, mas conseguir olhar para a unidade, olhar para a singularidade de cada um. E parece fácil, né, falando assim, mas o desafio é muito grande, né, nesse dia a dia, da gente conseguir fazer isso. Mas eu acho que é assim, oferecer o seu melhor sempre, buscando aprender cada vez mais, para oferecer para o seu aluno, né? Não só conteúdo, como conteúdo também, mas esse olhar sobre a vida, sabe? Sobre educação para a vida, e não sobre educação para fazer nota para passar de ano. Isso é o que eu acredito de verdade. Eu falo isso, pode ser que alguém esteja me ouvindo aqui queira me massacrar, mas eu acredito nessa educação sem nota. Uau. Essa educação sem prova, nessa educação sem um atrás do outro em carteirinha na escola. Eu acho que enquanto for esse sistema, dificilmente a gente consegue mudar de verdade, não só o sistema escolar, mas essa educação mesmo transformadora, porque nós estamos no sistema industrial até hoje, né? Que tem sirene, né? Ainda, tem sirene, né? Tem filinha, e ainda a fila, entende? A carteirinha um atrás do outro, porque você sabe por quê, né? Porque quando a gente faz roda e conecta para o olhar, a gente ganha uma força incrível. O olhar traz essa força incrível. Então as escolas mantêm ainda a carteira um atrás do outro, que eu vejo o quê, Márcia? Eu vejo a nuca do outro, eu não vejo o olho do outro. Então, eu acho assim, eu acredito nesse sistema, muita gente me critica muito, eu sei, e, né, posso ser... E tá tudo bem, né? Faz parte, né? Eu acredito de verdade, na educação, é quando mudar esse sistema de nota de vestibular. Acho que para mim vestibular não devia existir. Meus filhos estão aqui na live, tá? O João está aqui, né? Hoje é um estudante já, eles não são acadêmicos, são super inteligentes, mas não são acadêmicos, não são as melhores notas da escola, e eu considero eles pessoas incríveis, estudiosas, inteligentes, que transformam o mundo ao redor deles. Estou muito grata, muito feliz pelos meus filhos, mas nunca foram os melhores alunos, assim como eu também não fui. Um grande beijo aí pro João, pro Álvaro, né, que estão aí conectados com a gente, né, esses meninos aí. E gente, essa pedagogia do amor, né, que a gente tanto exerce, é sempre lembrar, né, Vânia, a principal função dela, que é transformar a vida do aluno, né? E talvez, né, eu costumo falar muito, né, quando eu dou as minhas entrevistas, ou quando eu participo, as pessoas às vezes devem olhar e falar assim, nossa, essa menina vive uma utopia, né? Mas toda utopia, ela vira realidade quando a gente não deixa de acreditar nela. Ora, se eu não posso alcançar as estrelas, não é motivo para não querê-las, né? Exatamente, né? Exatamente, né? Dentro dessa questão que você colocou também, Márcia, eu faço uma pergunta aqui para a Vânia. Vânia, como é que a gente coloca tudo isso, que é maravilhoso, essa pedagogia do amor, em prática no âmbito da educação nacional? O que depende para a gente transformar e colocar esse pensamento, essa ideia da pedagogia do amor a nível nacional? Na educação, Vânia. Olha, Isidoro, eu acredito ainda que é fazer o que é possível e não só o que a gente gostaria. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Se o sistema é esse, mas eu posso, como professora, chegar numa sala de aula e pedir todo mundo para colocar as cadeiras em círculo, ao invés de colocar as cadeiras uma atrás da outra. Dificilmente a escola vai proibir isso, entende? Dificilmente. Eu posso começar uma aula contando uma história, cantando uma música, pedindo o menino para falar um pouquinho sobre si. Vamos começar a aula hoje com alguém contando a sua história de vida, né? Vamos fazer rapidamente aqui, eu vou dar até umas respostinhas prontas para vocês preencher o questionário logo, para a gente fazer aquilo que vale a pena. Não contem para ninguém, tá, gente? Mas coloca logo aí essas respostas aí para a gente vir pro... Eu faço isso, tá, gente? E às vezes
Teve escolas que eu não me mantive, mas tem umas que eu estou há 30 anos e tem funcionado. Então, Isolda, eu acredito que, brincadeiras à parte, mas o que é possível fazer também dentro desse sistema? E se o professor quiser, ele consegue romper um sistema sem bater de frente, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que é possível? Eu estou dando um exemplo prático, fazer uma roda e dar uma aula em círculo, ao invés de ser um atrás do outro, é uma ação tão simples, mas ela é muito transformadora. E é possível que o professor faça isso sim. Colocar uma música enquanto a gente faz uma atividade, contar um pouco da minha história para vocês, falar hoje do amor, nós vamos falar de um sentimento aqui, e às vezes eu tenho uma aula de 1 hora, gente, eu vou fazer 5 minutos, 10 minutos desse momento com vocês, e depois tem o conteúdo. Então, eu acho que é um equilíbrio, Isidora, ainda, enquanto a gente não pode romper de verdade com o que, pelo menos o que eu acredito, a gente fazer esse equilíbrio, sabe, dentro das escolas. Sensacional, né, gente? Olha, e por falar nesses exemplos, né, que ela traz aí com a pergunta do Isidoro, né?